Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai dar início à nossa palestra. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que eles estejam conosco durante toda essa noite, nos envolvendo com muito amor, com muita luz, envolvendo o nosso companheiro Marcelo, que veio aqui fazer a palestra para a gente, que ele seja inspirado, que ele seja auxiliado a transmitir todo o seu conhecimento para a gente e que da melhor maneira possível a gente possa de alguma forma colocar em prática um pouquinho daquilo que a gente ouvir aqui hoje. Dando início então à nossa palestra de hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje, então, quem vai fazer a palestra para a gente é o nosso companheiro Marcelo Pacheco. Já esteve aqui outras vezes, gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a palestra de hoje. Marcelo, obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez agradecer o convite da gente realizar esse bate-papo, né? É sempre muito gostoso, muito prazeroso chegar nesta casa. E o tema de hoje que eu trouxe aqui para a gente bater um papo sobre perdão, porque na doutrina espírita a gente fala muito em perdão. Quando a gente lê romances espíritas, eu não estou nem falando livros doutrinários, eu estou dizendo dos romances. Quando a gente lê os romances da doutrina espírita, é perdão, é perdão, é perdão, né? É tendo que reencarnar pela falta de perdão, né? Então é um tema muito recorrente nos dias de hoje. E a gente, muitas vezes, tem a dificuldade de praticar o perdão por alguns equívocos que a gente tem a respeito do próprio tema. E é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho para nós aqui, né? Para começar, no livro Florações Evangélicas, que é da Joana de Ângeles, o Psicografia do Divaldo, a Joana já falou assim, tem um trecho que ela fala, sim, deves perdoar. Então, para falar a importância do perdão, ela fala, sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa. Por quê? Normalmente, quando você está esperando que alguém faça algo contra você, algo errado ou qualquer coisa, você até é relevante, eu já esperava mesmo que fizessem isso comigo. Agora, normalmente, aquela coisa que a gente não perdoa, você fala assim, nossa, meu melhor amigo, minha melhor amiga, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho. Então, aqueles que a gente tem dificuldade em perdoar, é quando a gente julga que alguém próximo que está fazendo algo que não nos satisfaz, que às vezes atinge a nossa integridade moral, física, quiçá, né? E aí a gente fala assim, poxa, não esperava isso dele. E aí vira um fato imperdoável, vira uma ocorrência imperdoável. Então, o que a Joana fala normalmente, a gente não perdoa aquilo que nos colheu de surpresa. E que dilacera a gente, porque aí a gente fica se corroendo. Eu não merecia, ele não podia fazer isso comigo. E a gente vai se corroendo, aí vai pro banho, está pensando naquilo, vai fazer comida, está pensando naquilo, vai brincar com o cachorrinho, está pensando naquilo. Então parece que a gente não se livra daquele mal, e a gente fica cultivando aquele mal. E a Joana ainda fala, muitas vezes isso acontece por quê? Boa parte das vezes, aquele que é o opositor, o algoz, aquele que praticou algo contra você, ele não percebe que praticou. Ele não faz muitas vezes com intenção. É algo sem querer. Nossa, eu nem percebi que não liguei no dia do seu aniversário, amiga. E aí, porque esqueceu de ligar, é um fato imperdoável. Meu melhor amigo, minha melhor amiga não ligou, ou fez isso, ou falou uma bobagem numa outra roda de amigos, falou mal de mim, e aí eu fiquei sabendo. Sabe? Então, por coisas assim que a gente acaba não perdoando. Então, às vezes, o que a gente pensa? Poxa, não merecia isso, mas aconteceu. Aconteceu o fato. Dá para mudar? Não dá. O que você vai fazer? Vou continuar corroendo, cavando esse buraco?
ou vou tentar tapar o buraco? Não é esse o pensamento que a gente tem que fazer, tem que ter. E a Joana ainda fala que normalmente as pessoas, quando praticam alguma coisa, podem não perceber. E aí o que ela fala? E mesmo quando ele faz com a intenção de te machucar, aí que deves perdoar muito mais. Por quê? Porque aquele irmão que fez aquele ato está adoecido do espírito. Aí a gente fala, ele é mau. O que é o mal? O que nós chamamos de mal? É um espírito que ainda não evoluiu, que ainda se compraz em fazer o errado. Ou seja, é um espírito adoecido. É um espírito que ainda não tem o conhecimento para entender, olha, não é legal fazer fofoca, não é legal falar mal dos outros, não é legal enfiar uma espada na barriga do outro. Então é mais ou menos isso que acontece. E isso que ela está falando. Então, a gente deve perdoar porque muitas vezes o outro está enfermo. Aí, se eu perguntar para vocês, rola uma fofoquinha de vez em quando? A gente faz uma fofoquinha? Fala dos outros? Fala. Entendeu? Então, essa questão. Talvez não falemos tanto como era antigamente, mas ainda fala. Ainda coça a garganta, né? Você viu o quê? Já gera curiosidade. Então a gente vai ainda cultivando esse tipo de coisa. Então o que ela fala? Nós já fomos adoecidos dessa forma. Talvez não nesta encarnação, mas numa encarnação passada a gente já fez isso. Estávamos adoecidos, ensinaram para a gente não fazer e a gente está provando aqui nesta vida agora que nós aprendemos. Então esse é o caminho que a gente tem que ter, do perdão. Agora se eu perguntar para vocês, será que a gente realmente perdoa? Se eu falar para vocês assim, se lembrem de um fato, se lembrem de uma pessoa que te irritou, de uma pessoa que fez uma coisa muito ruim para vocês. Lembrem disso agora. Alguém que, vamos dizer, poxa, aqui o Jefa, pô, todo mundo adora bichinho, adora pet, adora cachorro, gato, essas coisas. Imagine uma pessoa que você viu chutar o cachorrinho na rua, sabe? Que jogou o gato no rio. Pensa qualquer coisa dessas. Será que a gente realmente perdoou? Ou quando a gente pensa no nome, pensa na cena, será que dá aquele nó na garganta? Aquele primo, aquele amigo, aquele companheiro da escola, aquele colega de trabalho que fez aquele ato que você não gostou. Será que realmente perdoou ou a gente varreu para debaixo do tapete? Ah, eu esqueci. Esqueceu realmente ou perdoou? Porque esquecer é uma coisa, perdoar é outra. Eu posso esquecer, mas a lembrança pode vir à tona. Se ela vier e você ainda tiver um sentimento negativo, é que não houve perdão. Então é aí que a gente tem que começar a raciocinar. Ter esquecimento, ter passado o tempo não significa que perdoou. Se fosse assim, a gente não ia ter obsessor. Concordam? O obsessor perdoou porque passou o tempo. Não, tá aí há 1000 anos, 2000 anos, tem obsessor atrás dos outros. Talvez da gente, não é? Entendeu? Então o tempo não cura. O que cura é a atitude de querer perdoar, uma atitude amorosa. Eu estava passando lá no Sorocaba Shopping e aí eu me deparei com uma camiseta com essa estampa. Gatinho, atirei o pau na Dona Chica. Não tem a música? Atirei o pau no gato? Então vamos lembrar da música. Eu atirei o pau no gato, o gato não morreu. A Dona Chica que só estava lá olhando, nossa, que atrocidade que ele fez, atirou. O gato não está com raiva de mim que atirei o pau nele. O gato está com raiva de outra pessoa que só estava ali e ficou espantada com a história. Mas ele quer se vingar de quem? Da Dona Chica. Não é de mim que ele quer se vingar e eu que fiz a atrocidade com ele. Olha que absurdo. Aonde chega o ponto de não perdoar. Então, o que aconteceu? O gato está bravo, não com aquele que maltratou, mas sim com a pessoa que não fez nada. Quantas vezes a gente não age dessa forma? Alguém devia ter me defendido, alguém devia ter feito tal coisa, alguém devia ter feito outra coisa. E aí a gente cria uma teia de ilusão que o mundo todo está contra mim.
E aí fica mais difícil ainda de praticar o perdão. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente fica pensando é: espírita adora evocar a lei do retorno, não é? Aqui se faz, aqui se paga, ação e reação, plantou, vai colher, não é isso? Isso, desculpe dizer para vocês, mas isso é vingança. Isso é um desejo de vingança. Ah, ele me fez mal? Aqui se planta, aqui se colhe. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Gente, Deus é bom, justo e misericordioso, a lei dele é perfeita e é eterna, não é? Pronto. Então, o que vai fazer promover a lei do retorno é Deus. Eu não preciso fazer mais nada. O cara que cometeu um crime e está lá no presídio, você fica mandando energia negativa para ele? Então, é a mesma coisa. Para que eu vou ficar evocando a lei do retorno? Não preciso. Então, ele segue a trilha dele e você segue a sua trilha. Agora, se eu continuar fazendo isso, vai ser nada mais, nada menos que desejo de vingança. Alguém aqui fala, eu quero me vingar daquela pessoa? Bom que vocês façam assim, né, gente? Não façam assim, não. Mas às vezes não dá vontade. No trânsito, alguém dá uma fechada, aí você começa a buzinar, acelerar. Ou então a pessoa está no ônibus, você está lá, um empurra, aí você dá uma assim. Acontece. É tudo desejo de vingança, é tudo desejo de uma base da agressão. A minha liberdade foi tolhida. Então, agora eu tenho que revidar. Então, o desejo não está de falar, olha, você está encostando em mim, está machucando. Não, o desejo é de revide a vingança. Por quê? Porque a gente não perdoa, a gente não percebe que o outro está carente de informação, está carente de amor, está carente de Jesus, está carente de Deus, está necessitado de compreensão. Se a gente escolher um caminho e está seguindo esse caminho, ele ainda não escolheu. Então a gente tem que permitir, como a gente passou muitas vidas sem escolher o caminho, esse nosso irmão está no mesmo. Então a gente precisa realmente permitir que ele vá. Porque se a gente não perdoar, aqui eu só trouxe alguns exemplos. Quando a gente não perdoa, a própria terapia chinesa já falava antes, e hoje a nossa medicina já fala das doenças que elas são psicossomáticas. Então, quando você não perdoa, atrai energia negativa e fica com raiva, olha aqui, toda a região, aqui fígado vai pegando, a tristeza, eu não perdoo, e você fica com aquela aflição no peito, vai adoecer o pulmão, a angústia, que você pega aquele nó na garganta, que não desce, não sobe, não desce, não sobe, vai adoecer toda a parte estomacal. O estresse adoece o coração. A gente não fica estressado quando está com raiva, quando está com desejo de vingança. Aí você está lá, eu estou com aquele desejo de vingança, eu não perdoo aquela pessoa. Como eu disse, eu estou no banho, eu estou cozinhando, eu estou brincando com o pet e eu estou pensando na outra pessoa, ao invés de viver o momento do banho. Ao invés de viver a comida, a refeição em família. Ou se você estiver sozinho, de pensar, nossa, eu estou energizando o meu corpo. Tá? Se eu ficar com medo, eu começo a adoecer meus rins. Entendeu? Isso são só alguns exemplos. Tem muitos outros que a gente traz. A própria obra, quando a gente pega as obras do André Luiz, ele fala da aura, a pessoa que estava irritada, a pessoa que estava nervosa, a pessoa que estava irascível, brigando com todo mundo. O que vai? Ele vai fazendo uma leitura do corpo, como se fosse um raio-x. Nossa, olha só, aqui está adoecendo aqui, ali, ali. Por quê? Porque a gente está fazendo isso. Agora, se eu falar aqui, ó, tem um vidrinho de veneno aqui, alguém toma? Não, né? Mas é isso que a gente faz cada vez que a gente não perdoa. É como se a gente estivesse tomando pequenas doses de veneno para adoecer o nosso espírito. Então, hoje, o nosso pensamento é: preciso perdoar, é importante perdoar. Se eu não perdoar, eu entro no círculo vicioso do cachorro que corre atrás do rabo. O que acontece? Em primeiro momento, alguém me feriu. O que eu penso? Eu não vou perdoar porque alguém me feriu. Muitas vezes eu não me perdoo, não é isso? Então eu mesmo não me perdoo, então eu me feri. Ai, como eu sou besta, como eu sou burro, eu devia ter feito tal coisa e não fiz.
Então existem esses casos. Mas, como alguém me feriu ou eu mesmo me feri, eu sinto que aconteceu uma injustiça. Se aconteceu uma injustiça, alguém tem que pagar. Não é isso? E aí eu vou para a segunda fase. Como alguém tem que pagar, eu senti uma dor que eu acho que eu não merecia, essa dor me leva uma raiva. Eu não merecia, como alguém pôde fazer isso comigo, eu fico alimentando a raiva, tenho que condenar alguém, então como eu quero que alguém seja condenado pela minha dor, vem um desejo de punição, aquela pessoa ou eu mesmo olhando no espelho, devo ser punido pelo mal que eu fiz, pela minha omissão, pelo erro, e aí, mesmo que inconsciente, não seja consciente, mas mesmo que inconsciente, isso entra num ciclo de vingança. Por que inconsciente? Quantas vezes, eu acho que eu já citei aqui algumas vezes, a gente tem um parente que a gente não gosta, aí tem a festa de Natal, festa de família, qualquer coisa, e aquela pessoa que eu não gosto vai estar lá. Ele já falou tal coisa de mim, ela já falou tal coisa de mim. Acontece. Espero que não para vocês, mas para mim acontece, tá? Não tô nesse naipe ainda. Mas vamos dizer, aí o que acontece? Não quero ver aquela pessoa. Mandei energia negativa. É desejo de vingança? Não é vingança. Eu só não gosto dela porque ela fez isso, isso e isso. E eu quero que ela venha de joelho rastejando e me pedir perdão e desculpas. Gente, significa que eu não perdoei. Simples assim. Então, se eu ficar com isso e desejando que o outro sofra e venha rastejando e falar, você estava certo, algo que não vai acontecer, eu vou alimentando esse ciclo de vingança. E alimentando cada vez mais esse ciclo de vingança, sem perceber se meu projeto me faz sentir a dor. E aí é aquilo que terapia, psicólogos e várias outras chamam de ressentimento. Eu ressinto a dor. Alguém me feriu no início, eu entro em todo esse ciclo e ressinto a dor. Ou seja, ela vai potencializando cada vez mais se eu não tratá-la. Então, lá na infância, na adolescência, alguém fez alguma coisa que eu não gostei. Se eu não cuidar daquilo, aquilo lá vai entrar, aí um desencarna, e aí entra o quê? Obsessão. Aí o outro que estava encarnado desencarna, o outro que estava desencarnado encarna, e continua o ciclo e não acaba. Por quê? É vingança de um lado para o outro. Justamente pela falta de perdão. Quando vocês leem qualquer obra, qualquer romance espírita, quem trabalha na maioria dos trabalhos, vamos dizer, de desobsessão, essas coisas, o ciclo de vingança é enorme. É esse o grande problema que a gente tem. Então, se a gente não quer viver esse ciclo, que a gente cuide disso agora. É esta encarnação. Quem são as pessoas com as quais eu não me dou bem? Eu não estou falando que perdão, e Jesus ensinou isso pra gente, perdão não é chegar, eu não gosto de uma pessoa e de uma hora para outra, agora eu te amo porque Jesus falou. Não, isso não é perdão, isso é hipocrisia. É bem diferente um do outro. Perdão eu posso não amar a pessoa, não preciso amá-la, mas também não quero mais negatividade para ela. Não mando mais pensamento negativo para ela. Não mando mais energia negativa para ela. Então, perdão eu decidi que não vou mais fazer mal nem para ela, nem para mim. É tão simples. Mas se eu ficar pensando, eu não vou fazer mal para ela nem para mim, mas ela bem que podia vir pedir desculpa. Pronto, não tem perdão. Enquanto tiver condicionante, não tem perdão. E é esse o caminho que nós temos que pensar para não ficar igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por quê? O que acontece quando o cachorro consegue pegar o rabo? E agora? O que eu faço? Ele fica perdido. É a mesma coisa na vingança. E se eu conseguir me vingar? Mordi o rabo. Mas e agora? Não estou satisfeito. Então é isso que acontece. Se o outro, veja só, se aquilo que o outro fez ficou no passado, o Chico ensinou, não é? Que ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora a fazer um novo fim, não é isso? O passado não vai mudar. A gente não tem uma máquina do tempo que eu volte no passado e mude aquele fato, mude aquela pessoa ou nada do tipo. Então não tem, aquele fato ficou lá.
Aquela pessoa que talvez tenha feito algo que a gente acha que foi contra nós, seja por ação, omissão, por dolo, seja lá pelo que foi, ficou lá. A pessoa seguiu a vida dela. E a gente vai ficar amarrado? Você não permite progredir, caminhar, evoluir fisicamente e espiritualmente por estar pensando num fato que aconteceu 2 anos, 3 anos, 5 anos, há um mês? Tudo bem, você vai ter um momento de dor, mas traz para o raciocínio, porque perdão é raciocínio. A gente é muito comum as pessoas falarem, eu não tenho sentimento do perdão. Perdão não é sentimento, gente. Perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Eu decido perdoar. Ponto final. Decidi perdoar. Não é porque você ama o outro. Eu me amo e eu me amo tanto que eu decidi romper com aquele ciclo vicioso do passado e agora eu vou progredir na minha vida. Deixei o passado, deixei a pessoa seguir o caminho dela, ela que possa acertar do jeito dela, e eu vou seguir o meu caminho. Eu decido, eu escolho. E quando você faz isso, você tira uma mochila de pedra das suas costas. E aí você segue livre para a vida, porque você não está mais amarrado. Pensa nas prisões, quando o pessoal usava aquela bola de ferro acorrentada, é a mesma coisa. Você não consegue progredir porque você tem uma corrente te prendendo no passado. Se o que o outro fez ficou no passado, você vai ficar ressentindo aquela dor? Não há necessidade. Você tem um espinho, o que você faz? Tira. Ninguém aqui, em sua consciência, vai ficar apertando o espinho para afundar mais ainda. Então, é um espinho que eu tenho. Basta eu decidir tirá-lo. Quando você não perdoa, você é o prisioneiro. Você fica marcado naquilo. Você não se permite progredir. E eu não estou nem dizendo espiritualmente. Eu estou dizendo nesta vida e nesta encarnação aqui agora. Como eu falei no começo, lembre do fato de uma circunstância de uma pessoa que você ainda tem uma dificuldade que não perdoou. Se você está com isso, se deu aquele nó na garganta, se deu aquele nó no estômago, que ainda, vamos dizer, não foi trabalhado esse perdão, o que significa? Você está lá. Você ainda está lá. E cada vez que você lembrar da pessoa, da situação, do fato, você vai voltar para lá. E cada vez que você voltar para lá, eu não merecia, aquilo é ruim, aquilo é ruim, aquilo é ruim, o que você abriu? Você abriu o campo energético seu. Abriu para influência negativa. E aí vai vir um monte de caraminholas no seu inconsciente que vão soprando no ouvido. Por quê? Porque você parou de vibrar positivamente. Vigiai e orai. O grande ensinamento que a gente tem. Vigia teu pensamento, vigia tua conduta. E ora, e pede para que você consiga se policiar. Se a gente não fizer isso, a gente não sai do ciclo da vingança. E tem uma frase do Shakespeare que eu achei muito legal, nada que eu encontrei diga que ele era espírita, né? Mas vamos dizer, a frase dele é: lamentar e ficar remoendo uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Já foi. O fato, a dor, a circunstância, para que eu vou lembrar? Não vale a pena. Permanecemos como reféns do passado. Por que a gente está aqui encarnado hoje? A gente está aqui pensando em progredir ou a gente está aqui olhando para trás? A gente está aqui pensando na nossa vida futura ou a gente está pensando nas minhas reencarnações passadas? Desculpa, saber quem você foi no passado não vai ajudar em nada. Espírita adora falar também que eu joguei pedra na cruz, não foi isso? Por isso que eu sofro tanto que eu joguei pedra na cruz? Vamos pensar agora. Imagina que você jogou realmente pedra na cruz. Viva com isso agora. Não consegue, né? Pensar Jesus o Salvador e eu joguei pedra dele, ninguém consegue. Então a gente esquece do passado justamente para isso. Para ficar mais fácil da gente perdoar. Se é uma lei divina, é uma lei de Deus, que a gente não lembra das encarnações passadas, a gente pode viver com isso aqui nessa vida.
Aquilo que passou serviu de lição, serviu de exemplo, serviu para que eu me conhecesse mais. Agora está na hora de eu seguir adiante. E aí eu progrido. Agora, o que vai acontecer se eu andar para frente olhando para trás? Tropeço, caio, bato, brigo. Acontece tudo de errado. Então chega de remoer o passado, vamos para frente. E aí, vamos tirar um pouco o peso da gente. Eu estou falando de perdão só da gente. Mas e as atrocidades que acontecem no mundo? Ontem tinha uma notícia lá do caso Nardoni. Não sei se vocês lembram lá do rapaz que jogou a filhinha. Aí vão falar dos outros casos que existem, da Richthofen, seja lá do que for. Todas as atrocidades. Quando acontece uma atrocidade dessa, eu lembro que eu, naquele domingo, assistindo o jornal, pensei, um cara desse tem que morrer, mas morrer umas 20 vezes. Ele, quando estiver morrendo, tem que ressuscitar para matar de novo. Não é vingança isso? Opa! É um desejo enorme de vingança. Então a gente tem que perceber, não está perto da gente, é um fato que aconteceu lá, longe da gente, pessoas que a gente não conhecia, mas é uma atrocidade. E a gente fala que essas pessoas merecem explodir. Tá? Então, a gente quer que eles sejam punidos. A gente quer a condenação deles. Mas, se a gente seguir as premissas de Jesus, Jesus nos ensinaria diferente. Porque a gente pensa, quem fez errado tem que pagar. Jesus nos diria, quem fez errado merece aprender. Olha a mudança de paradigma que há. A lei de Deus nos faz pagar através de expiações. É uma lei imutável, é uma lei divina e vai acontecer nas nossas encarnações. Mas cada vez que acontecer algo errado, a gente tem que falar, ele merece aprender, aquela pessoa merece aprender. Eu lembro quando aconteceu, a primeira vez que eu consegui pensar mais ou menos nesse sentido foi quando aconteceu aquela chacina em São Caetano do Sul, nas escolas lá que 2 meninos entraram na escola e assassinaram várias pessoas. A primeira coisa que eu pensei é que os pais desses meninos sejam confortados. Não dos assassinados, dos que assassinaram. Porque ó, imagina só a dor, você pensar que um filho seu matou alguém. E ser julgado e condenado por toda uma sociedade. Você que não educou direito, você que não fez isso, você que fez aquilo. Olha o peso que é. Então a gente tem que aprender a perdoar. Caso contrário, a gente não passa na escala da humanidade que a gente está tanto querendo, está o mundo de regeneração. A gente quer se regenerar, mas cada vez que a gente deseja vingança, tem regeneração? Não. A gente está mais para a animalidade do que para o anjo. Então vamos pensar que para fazermos parte do mundo da regeneração é preciso perdoar. E perdão não é esquecer. Esquecer é amnésia. Tá? Esquecer não tem nada a ver com perdão. Perdão é você se lembrar daquele fato sem se ferir, sem sofrer por isso. Por isso que perdão é uma decisão. Como eu falei para vocês, perdão é decisão, é atitude. Eu decido perdoar, eu quero perdoar. Se, por exemplo, eu tenho um problema com o Wilson e hoje eu odeio o Wilson e queria vingar, a partir de agora, nossa, eu ainda não nutro bem-querer por ele. Mas vou rezar um Pai Nosso. Mesmo que forçado, vou rezar um Pai Nosso, vou pedir para o meu guia mandar um oi para o guia dele, meu protetorzinho espiritual, meu anjo da guarda, falar um oi pro anjinho da guarda dele e falar, tô tentando. Começa por aí, gente. Então é atitude, é a mesma coisa que... Porque perdão é um exercício. Exercitar o perdão. É isso que a gente tem que fazer. Então você não vai começar hoje correndo uma maratona. Hoje você vai andar e vai dar uma volta no quarteirão. Então não comece perdoando, achando que você vai amar para sempre. Não. Comece perdoando simplesmente, racionalmente, mandando uma energia positiva para o outro. Pode ser que depois do Pai Nosso você fique, ai, eu não queria fazer o Pai Nosso para ele. Tudo bem, está valendo, mas isso vai virar hábito. É como a caminhada, é como a boa alimentação, é como o sorriso. Quem não sorri, sorriso é um exercício. Tem que todo dia olhar no espelho, ai, que é ridícula.
Ai, que é ridículo. Até que um dia você se acostuma a sorrir. É ir para a academia, é ir fazer uma caminhada no quarteirão, é todo dia, um passo de cada vez. Então é uma decisão que a gente tem que ter e uma atitude. E o Chico ensinou que perdão é a lição mais difícil que a gente tem hoje aqui no planeta. Por isso que Jesus reservou por último. O que Jesus falou? Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. São doentes do corpo e doentes do espírito. Não conhecem o caminho. Então, por isso que Jesus falou que perdão é muito mais do que simples palavras. É coisa de atitude. Jesus ali, agonizante na cruz, perdoou com todas as dores. Vim aqui para ensinar a humanidade. A humanidade me condenou. O meu povo judeu me condenou. Meu povo não quis me ouvir. Meus seguidores fugiram. Ele tinha todos os motivos para falar. Quer saber de uma coisa? Como que é o personagem do desenho da Marvel lá, que estralou o dedo e acabou o mundo? O Thanos. O Thanos. Jesus podia fazer igual o Thanos. Estralei o dedo, foi metade embora. Mas não. Ele continua amando e falando, reencarna de novo, meu filho. Vai lá e tenta que você consegue. Por quê? Porque é questão de atitude. Basta a gente querer. Então, o que nós precisamos, gente? Só para fechar aqui, pensar na questão 886 do Livro dos Espíritos. O acróstico que o espírita tem que sempre lembrar. BIP. 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 Quando Kardec perguntou para a espiritualidade, espírito da verdade, o que é caridade? Caridade é benevolência, BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, seja bom. Se você for bom, pensar bem a respeito dos outros, pensar bem a respeito de você, não precisa de indulgência nem de perdão. Porque eu já tenho a bondade dentro de mim, então não julgo ninguém. Se eu ainda não for bom, eu trago para a linha do raciocínio. Eu ainda não sou bom, mas é importante perdoar, então eu vou ser indulgente. Eu também não preciso perdoar. Por quê? Se eu não sou benevolente, mas eu sou indulgente, eu raciocinei. Agora, se eu ainda não estou nem na benevolência nem na indulgência, eu vou simplesmente exercitar, suar e trabalhar para perdoar. Talvez hoje nós, nesta encarnação, ainda estejamos aqui. A gente ainda não tem a benevolência e indulgência completa. Então vamos raciocinar, vamos perdoar. Se eu pudesse ser benevolente como Cristo, se eu conseguisse já ser indulgente como Cristo, eu não precisaria do perdão. Se a gente aqui ainda precisa do perdão, vamos suar, vamos trabalhar. Por quê? É a única forma que a gente tem de libertar das nossas ilusões e não ficar preso ao passado. Então que a gente possa voltar para as nossas casas com esse sentimento de desejo de melhorar, mas principalmente entendendo que perdão é lastreado no amor? Sim, mas é uma decisão. É uma decisão que eu faço bem para o outro, mas principalmente para mim mesmo, para que eu possa progredir na minha jornada. Tá certo? Então eu agradeço aqui a atenção de vocês e só para a gente poder fazer um encerramento e ir para a fluidoterapia, que a gente possa mais uma vez elevar o pensamento ao Mestre Jesus Cristo, agradecer a todos os intercessores do plano espiritual, aos guias e mentores desta abençoada casa, aos trabalhadores do plano espiritual e também do plano físico, que nos proporcionam estes momentos. E que desta forma possamos renovar, nutrir nosso corpo e nosso espírito das palavras, dos ensinos do Mestre Jesus, para podermos continuar a nossa jornada de ascensão espiritual e que todos possamos regressar com serenidade, paz e muita harmonia aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, gente.